Bem-vindos mais uma vez ao nosso Fábrica de Mentes Inquietas, podcast que procura nós, né? Representamos o podcast, procura entender as questões do mundo atual. E para isso a gente sempre tem a ajuda das pessoas que conhecem uma parte da atividade humana, uma parte do sistema atual de gestão, de direção, de governo e etc, etc. E hoje nós temos um convidado que é o Marcos Monteiro Silva Júnior, que tem uma formação, porque a formalidade é que também conta, né? Uma formação bastante ampla, né? E desde a fisioterapia, a função, uma gestão de, gestão de incêndios e pânico, né? Sim. E agora na engenharia civil. Mas conta como é que você desenhou sua vida para estar com tantas áreas tão bem conhecidas no seu dia a dia. Sim, vamos lá. Bom, eu sou filho de bombeiro, né? Então eu praticamente nasci dentro de um quartel do Corpo de Bombeiros. Hoje meu pai é aposentado já há 22 anos. E o período que ele tem de aposentado é o que eu tenho na vida militar, né? Então eu praticamente cresci dentro de um quartel. Então, filho de peixe, peixinho é. Né? Além disso, você é júnior, né? Além disso, sou júnior, né? Bom, entrei na carreira militar, no Corpo de Bombeiros, em junho de 2003. Então, tenho aí 22 anos já na carreira. E com isso a gente vem crescendo, se aperfeiçoando, crescendo dentro da instituição. Hoje eu estou na graduação de primeiro sargento, né? Bom, enfim, quando eu me formei na escola de soldado do Corpo de Bombeiros, né, da Polícia Militar, eu tinha a intenção de me capacitar e fazer um nível superior, né? E a intenção era fazer educação física. Dentro da polícia há a possibilidade de você fazer educação física pela própria escola de educação física da polícia. Porém, você tem que ter alguns requisitos. E logo que eu entrei, eu não tinha esses requisitos, né, para que eu pudesse cursar esse curso. Minha irmã tinha acabado de entrar no curso de fisioterapia. Eu pensei, poxa, fisioterapia, educação física, tem muita coisa a ver. Vou seguir o caminho dela. E acabei seguindo no ramo da fisioterapia. Me formei em fisioterapia em 2010. Não atuei no ramo, né? Acabei fazendo uma pós-graduação na área de acupuntura, na medicina tradicional chinesa, onde eu atendo parentes, amigos, nada comercialmente. Companheiros de farda? Companheiros de farda, com certeza, né? E assim foi. Eu fiquei, voltando um pouco pro Corpo de Bombeiros, eu fiquei 14 anos na área operacional, né? Atendendo ocorrências aí de incêndio, salvamento, resgate. E em 2018, final de 2017, né, eu recebi o convite para estar trabalhando na área técnica do Corpo de Bombeiros. E desde final de 2017 até hoje é onde eu estou trabalhando. E tem muito a ver com a área de engenharia. Foi aí que despertou o interesse pela engenharia civil. Falei assim, poxa, vamos correr atrás, vamos nos especializar para poder oferecer um serviço melhor. E é aí que eu sou quartonista hoje em engenharia civil. É, muito interessante, uma trajetória bem coerente, né? Olhando de fora, pelos nomes, a gente tenta achar o eixo narrativo, né? Sim. Mas você contando fica bastante interessante. Então você está mais na área operacional, saiu da área operacional, foi para a área mais de planejamento, de infraestrutura dos bombeiros, é isso? Isso, é uma parte em que a gente faz vistorias e fiscalização em edificações,
visando a segurança contra incêndio. Interessante. Tem alguma coisa a ver com catástrofe? Você não está exatamente no operacional? Ou é alguém do operacional que coordena, organiza essa questão das catástrofes? Né? Em relação ao atendimento de catástrofes. Planejamento do atendimento, porque hoje em dia a gente pensa em catástrofe na hora que acontece, mas tem um trabalho muito grande anterior, né? Na prevenção. De prevenção e de simulação também, né? Sim. Hoje, né, o Corpo de Bombeiros, a parte de atuação no catástrofe é feito pelo operacional. Hoje eu não atuo mais nessa área, né? A gente atua na questão da prevenção, né, que seria justamente principalmente em relação a incêndios, né? Então a gente faz a vistoria na edificação para que verificando as situações da prevenção mesmo, em relação a se os hidrantes, sistema de alarme, sistema de chuveiros automáticos estão em funcionamento. Estando em funcionamento, o bombeiro emite uma certidão, né, um certificado de segurança, vamos dizer assim, que no ato da vistoria, aquela edificação atendia o que a legislação pede. No ato da vistoria, né? No ato Tem um da monte vistoria. de gente que põe uma tabuinha debaixo da porta de fechamento automático para ela não fechar, não é verdade? Isso é uma das situações, né? Calçar as portas corta-fogo, às vezes obstruir um hidrante, obstruir um extintor, né? Então, tudo isso a gente acaba verificando em vistorias ou até mesmo na fiscalização nessas edificações, né? Isso ocorre muito. Objetos entre as escadas dentro da escada, de emergência. Isso, infelizmente, ocorre muito. Você fez muita vistoria em hospital também, né? Sim. Na época da pandemia, o Ministério Público levantou uma situação justamente se os hospitais tinham ou não as medidas de segurança contra incêndio, né? E com isso acabou vindo uma demanda para o Corpo de Bombeiros em fazer fiscalizações em hospitais, né? O que gerou um certo desconforto numa situação de pandemia, né? Em que hospitais estavam lotados e tudo mais, e a gente atuando como fiscalizadores visando segurança contra incêndio. Deu um certo calor quanto a isso. Mas... no H6 fizeram uma obra muito grande na parte central do Instituto Central. Sim. Ele que investiu. Fazer o isolamento. Você que fez a vistoria lá? Uma parte do HC e uma parte do INCOR. Porque não tinha nada de acordo com as regras atuais, né? Por décadas, né? Provavelmente. Muitas coisas estavam não totalmente irregulares, né? Mas, como a gente sabe, o próprio HC, ele veio crescendo, como muitas edificações, e deixou de atualizar, de repente, o layout, de repente, o posicionamento de alguns hidrantes ou extintores, de repente, a renovação de da edificação em si, em relação à segurança contra incêndio, o que acabou exigindo essa correção por parte do HC, do INCOR, em relação à segurança contra incêndio e pânico. Foi interessante, porque era uma escadaria bem no meio do prédio, né, que a gente usava livremente, e tinha vãos de todos os lados em relação às escadas. As escadas. E aí foi feita uma obra bastante grande de estanqueamento, né, para fazer o isolamento como caixa, né, para fazer a área de escape mesmo, né. Mas é interessante, né, como as coisas, as regras, não que as regras mudem, né, mas o modo de encarar as regras é que muda um pouco, né. Não, as regras mudam, né. A legislação ela muda, a tecnologia evolui, a segurança contra incêndio evolui, né. Então, o que não dá
é para a gente exigir que uma edificação antiga atenda às regras de hoje. Uhum. Tanto é que a legislação ela prevê que edificações antigas se adequem de acordo com a legislação da época. Não tem como a legislação não tem como pegar e exigir uma escada pressurizada em um prédio de 1950 que não existia isso. Uhum. Para poder corrigir essa situação em um prédio dessa década, teria que demolir o prédio e construir um novo. Né? Então, apesar da tecnologia, né, evoluir, do tempo evoluir, dessa mutação da legislação, a gente tem que ter o bom senso, exige esse bom senso de fazer uma adaptação. Uma adaptação. Aí justifica, né? Porque é engenharia, né? Tá totalmente coerente. A vida dele é... Completamente coerente, né? Por isso que justifica. É meio estranho, né? Mostrar um currículo... É meio estranho. Bombeiro, fisioterapia, engenharia civil. Quem vê cru ali o currículo não entende. Não entende por quê, né? Agora ficou muito coerente mesmo, né? Sim. Mesmo a fisioterapia, porque você fazia os primeiros socorros, não é? Sim, no começo, né? E também a fisioterapia te ajudou muito nesses primeiros socorros, né? Sim, com certeza. A fisioterapia é totalmente ligada à área da saúde, né? Conhecimento, enfim, absurdo que você acaba tendo da anatomia, do funcionamento do organismo humano e até mesmo em relação ao tratamento, né? Em relação aos primeiros socorros, mudam bastante a sua mentalidade quanto a isso, né? Até a forma de passar as informações dentro do ambiente hospitalar para o médico acaba sendo um pouco diferente, né? Então, isso acaba você acaba dando uma resposta não só para a vítima, como para o próprio corpo médico que está recebendo, falando assim, poxa, dá para ver a diferença do profissional que está atendendo. Né? E, assim, isso é uma coisa particular minha, que eu me preocupo com isso. Já que eu me prestei a ser um bombeiro, eu quero fazer isso da melhor forma possível. Então, foi dessa forma que eu falei, eu vou procurar estudar, a me especializar, para poder prestar o melhor serviço possível. Isso você fez então, né? Porque foi muito interessante a sua caminhada mesmo, né? De fisioterapia, agora para engenharia civil e dentro da sua profissão mesmo, né? Você aproveitou. Então, não é que você não atuou na fisioterapia, muito pelo contrário, atuou diretamente, né? Porque você deve ter vivido e vivenciado situações na rua que é impressionante, né? Sim, 14 anos não são 14 dias, né? Deve ter sido impressionante. Operacional. E até hoje a gente acaba se deparando com ocorrência nas ruas e acaba atuando, né? Não é porque eu não estou no operacional diretamente ligado que, se caso depare na rua aí com um acidente ou qualquer outra situação, a gente não pare para dar o atendimento, né? Querendo ou não, a função principal do Corpo de Bombeiros ainda é a prestação de primeiros socorros e primeiros atendimentos às vítimas. Então, enfim, foi muito útil, ainda é muito útil a fisioterapia no atendimento de ocorrências prestados por mim. Pode falar. Só uma curiosidade sobre a carreira, né? O bombeiro é um policial militar. Sim. A formação é em conjunto com os outros ou já é desde o princípio separado? Não. Hoje, como que funciona? Para você ingressar na Polícia Militar através de concurso público, né? Hoje, como funciona? Você presta um concurso público para a Polícia Militar. Tá? E você faz um curso básico que todos os policiais militares passam, que são em torno aí de 6 meses. Então, você vai estudar apenas assuntos relacionados à Polícia Militar, desde legislação, direito penal, direito administrativo,
técnicas do policiamento, enfim. Após esses 6 meses, você vai para o especializado. Aí sim, dependendo da sua colocação dentro desse curso básico, você vai escolher para que área você deseja ir. Se você quer ir para o Corpo de Bombeiros, se você quer ir para o choque, se você quer ir para a cavalaria ou se você quer ir para o policiamento de área ou até mesmo policiamento rodoviário, né? Claro, dependendo das vagas disponíveis dentro de cada especializada. Indo para essa especializada, vindo para o Corpo de Bombeiros, você vai ficar mais 5 meses estudando só bombeiro. Então, vão ser técnicas de salvamento, de incêndio, de resgate. São simulações. Bastante. Todas possíveis simulações controladas dentro da Escola de Bombeiros, que fica em Franco da Rocha, né? Hoje o Corpo de Bombeiros tem a maior escola de bombeiros da América Latina. Então, realmente é um curso superior hoje. É considerado um curso superior, né? Então, é muita informação que a gente acaba adquirindo nesses 5 meses. Se for ver, nesse 1 ano, né, de curso. Interessante. Para quem quiser pensar na carreira, já sabe as etapas, né? Isso falando para você ingressar como soldado do Corpo de Bombeiros, né? Uhum. Tem ainda a opção de você ingressar como oficial. Você vai prestar também um concurso, que é para a Academia da Polícia Militar. Lá você vai estudar 4 anos. No último ano, você vai escolher, após o último ano, você vai escolher qual especializada você quer ir. Uhum. Aí se vier para o Corpo de Bombeiros, se escolher o Corpo de Bombeiros, né, é mais 1 ano estudando só matéria relacionada ao Corpo de Bombeiros. Aí você acaba saindo como tenente do Corpo de Bombeiros. Então tem essas 2 formas de estar ingressando na carreira de bombeiro militar, aqui em São Paulo. É curioso. Hoje nós trouxemos você, né, principalmente na primeira etapa, eu acho, da primeira etapa da sua vida, né? São 14 anos que você falou trabalhando na rua, 14 anos socorrendo as pessoas. Sim. E hoje em dia nós encontramos várias questões realmente sobre acidentes domésticos, né? Sim. E essas informações são fundamentais, né? Estamos vendo e escutando várias coisas na televisão, na mídia, sobre até pegar um prato de comida do forno, estourar em cima da pia, ou coisas parecidas. Quais as consequências, né, em termos tanto de fogo, como também dos primeiros socorros, de vários tipos de acidente, quedas, né? Por isso que eu falei, a fisioterapia foi, na tua vida, apenas o complemento e você atuou a vida inteira, né? Então, quais são esses acidentes maiores? Começando, sei lá, onde você quer começar, pelo fogo ou acidentes mais domésticos? Que tipos de acidentes estão? E vai explicando um pouquinho para nós. Um dos principais acidentes domésticos hoje em dia é a queda. É a queda da própria altura. Nossa. Parece besta, né? Mas é um dos principais. Então, muito frequente. Por causa do envelhecimento da população? Principalmente. Principalmente. Então, sabemos que o envelhecimento, a gente acaba perdendo muita mobilidade, perdendo a visão, perdendo o reflexo, né? E isso acaba, querendo ou não, tirando a mobilidade, e isso acaba, consequentemente, influenciando em pequenos acidentes. E o principal deles é a queda da própria altura, né? Então, com certeza, todo dia a gente tinha pelo menos uma ocorrência de queda da própria altura, né? Até hoje isso é uma realidade. Então, e vocês são chamados quando tem uma gravidade, né? Imagina os que não têm tanta gravidade que acontecem mesmo, né? Infelizmente a educação no Brasil em geral é um pouquinho deficiente, né? E
Hoje o Corpo de Bombeiros, não só o Corpo de Bombeiros, como o SAMU também, não são acionados somente nessa gravidade, né? Então, até mesmo por coisas corriqueiras, né, com acidentes de não tanta importância assim, a gente acaba sendo acionado. De certa forma, isso acaba atrapalhando um pouco o sistema em si como um todo. Acaba sobrecarregando e não tem o suporte, não tem mão de obra suficiente para atender toda essa situação, né? Então, vamos supor, estava andando em casa, bati a canela na mesinha e fez um roxo ou fez um pequeno corte e acaba chamando o Corpo de Bombeiros para isso, né? Ou acaba acionando até mesmo o SAMU para isso. São coisas pequenas, corriqueiras, que nós que somos da área de saúde sabemos que não há essa necessidade de estacionar um serviço de emergência para esse tipo de atendimento. Mas não é por essa gravidade, por essa pequena gravidade, que não vamos atender. Claro. Né? Uma vez acionado, a gente vai dar o atendimento devido àquela pessoa. Mas isso acaba sobrecarregando todo o sistema. Em termos de queda, quais são, então, a prioridade quando cai uma pessoa? É mais idoso mesmo, como você falou, a maioria? Mas, assim, quais as condições que tem que chamar realmente um bombeiro? Antes de um parente, pegar no colo, levar para um pronto-socorro ou fazer algumas coisas erradas, porque nós, né, sempre percebe que alguém faz isso e coloca tala sem necessidade. Quando que realmente é necessário chamar um bombeiro? Quando cai um idoso, ou mesmo uma criança de uma altura, ou até jovem, ou adulto mesmo? Em questão de queda, ela é um pouco diferente do que eu estava falando em relação a essa sobrecarga do sistema, né? Mas o que acontece? Toda queda ela tem um risco, né? Bateu a cabeça, bateu as costas, principalmente em idosos e crianças, né? Acaba sendo um pouco mais delicado e sim, exige um cuidado um pouco maior, né? A gente não sabe, não tem como bater o olho e falar assim, não, essa pessoa não tem nada devido a essa queda, né? Principalmente em idosos, né? Que tem a estrutura mais fragilizada, né? Então, questões de queda da própria altura, ótimo. A questão é, sim, entrar em contato com o serviço de emergência e estar acionando o bombeiro ou o SAMU, né? Mas, em questão, vamos lá, bateu a cabeça, está com uma dor muito grande, está com uma hemorragia, né, está com um sangramento considerável, aciona o Corpo de Bombeiros, aciona o SAMU, né? Caiu e está com formigamento, está com dificuldade em movimentação dos membros, está vomitando, desmaiou nessa queda. São casos importantes, né, que seria necessário, sim, o acionamento do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Quer dizer, os primeiros cuidados, a família tem que fazer alguns cuidados antes ou só chamar o Corpo de Bombeiro? Ou tentar levar, por exemplo, se tem algum... Nesses casos mesmo, é perigoso remover o paciente sem um conhecimento maior? Sim, sim. Pode ocasionar a piora do paciente, né? Do parente que caiu. Então, vamos supor, de repente, o idoso caiu, bateu a cabeça. Nessa queda pode ter tido uma lesão cervical, né? Isso, se for movimentar de qualquer forma, pode estar agravando a situação do paciente, né? Ou até mesmo uma fratura de fêmur, né? Se você movimentar de qualquer forma, pode aumentar a hemorragia. E uma fratura fechada de fêmur pode se transformar em uma fratura exposta, né? Então, Isso é muito cuidado, tem que tomar muito cuidado. Então, para os familiares realmente não movimentar os parentes que caíram. Observar. E nem o próprio doente ou paciente tentar se levantar. Preferencialmente não,
Mas vai depender muito também da queda desse paciente, né? Tudo da cinemática desse trauma, né? É complicado pegar e falar assim, qualquer paciente, qualquer pessoa que cair, você não pode movimentar. Né? Vai depender muito da cinemática do trauma, como foi que caiu, qual é o que o paciente está sentindo na hora. Tudo isso acaba influenciando, né? O importante é o quê? Ver qual é a condição do paciente, se ele está consciente, se não está, se ele vomitou, se não vomitou, qual é a dor que ele está sentindo, o que o paciente está sentindo. Tem muitos idosos hoje que acabam caindo, uma queda tranquila, bate o joelho, não consegue segurar, apoia as mãos e deita. Qual é a cinemática do trauma? Bateu o joelho, ralou o joelho. Tá com o movimento dos membros inferiores e tudo mais. Não bateu a cabeça. Há necessidade de estar acionando? Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né, para ver se aciona ou não, ou até mesmo qual é o tratamento que nós, Corpo de Bombeiros, nós socorristas, vamos levar, vamos atuar. Né? Mas, enfim, em geral, né, uma queda de um idoso aí de 70, 80 anos, que vem a bater a cabeça, está com sangramento, está vomitando, mantenha a vítima, né, o parente lá deitado, evite movimentos e chama o serviço de resgate do Corpo de Bombeiros ou o SAMU para estar dando o melhor atendimento possível para esse paciente, né? E segurar a ansiedade do parente, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Porque ele quer fazer alguma coisa. Sim, quer levantar. Quer levantar, tem que ter muita paciência, né? Paciência, psicologia. Né? A psicologia é muito envolvida com isso também, né? A forma com que você trata, com que você vai acalmar o paciente, com que você vai transportar, enfim, tudo isso daí você tem que ter um jogo de cintura, como vai lidar com ele. E manter a calma sempre é bom, né? Qualquer situação de emergência, manter a calma é importantíssimo. Difícil, né? Mas é importante. É difícil entender, né? Quer dizer, se a pessoa... nós fazemos aqui o podcast realmente para uma população geral, né? Geral. Então, eu fico preocupada, estou aqui imaginando até que ponto leva um entendimento para a pessoa de que tem certos momentos que não dá para mexer, tem certos momentos que pode mexer. Né? Sim. Tem como orientar melhor essa população em termos de queda? Assim, levando para um lado... Mais popular mais mesmo. popular. A pessoa, levando em consideração um idoso, né, a fragilidade e tudo mais, se o idoso caiu, ele não consegue movimentar os braços, o membro afetado, por algum motivo, está com sangramento, bateu a cabeça ou bateu as costas, aciona o serviço de segurança. O serviço de emergência, né? O Corpo de Bombeiros ou o SAMU. Tá. Fica melhor orientado assim. E criança? Criança acaba sendo até um pouco mais... Fácil, né? Fácil, né? Fácil e não, né? Uma de acalmar a criança é um pouco mais difícil, né? Porque criança é mais agitado. Mas o organismo da criança é um pouco mais maleável, né? Os ossos têm um pouco mais forte e tudo mais. Não se formaram completamente, então ainda tem uma mobilidade um pouco maior, né? Em relação a fraturas e tudo mais. É a mesma situação. Está vomitando, está com muita dor, não consegue movimentar os braços, bateu as costas, bateu a cabeça, aciona o serviço de segurança, de emergência. Isso também serve para quando tem um acidente na rua, né? Por exemplo, mesmo queda na rua, mas também acidente de carro, porque muitas pessoas vão querer mexer naquela pessoa, né? Captamento, eu já vi várias pessoas tentar puxar ou coisas parecidas, também corre risco, não corre? Se vez de chamar o bombeiro, esperar o bombeiro, tem pessoas que querem atuar rápido.
Tem pessoas que querem atuar rápido, tirar a pessoa da situação de perigo. Porém, tem situações, né? Imagine um carro que está na beira de um precipício e tem uma vítima lá dentro. Aí sim. Né? E aí, vamos deixar o carro cair com a pessoa lá dentro? Né? Então, aí... são situações e situações, né? Nesse caso, seria melhor pegar, tirar a pessoa e levar para um lugar seguro, independente se ela tem ou não uma fratura na perna ou até mesmo uma lesão na coluna. A vida, querendo ou não, ainda é o bem maior. Então, vamos preservar a vida, independente se ela vai sofrer uma lesão na perna ou uma lesão na coluna. Então, vamos tirar ela daquele risco iminente da vida, que é cair do precipício junto com o carro, ou do carro pegar fogo, ou estar pegando fogo. Né? Então, vamos tirar... Ou ficar de muito tempo de cabeça para baixo também. Também pode... Né? Tem que tirar a pessoa rápida da... Quanto que é esse rápido? Né? O tempo é muito relativo. Né? É complicado dizer porque o tempo é muito relativo. Né? O que é rápido para você? Sei lá, né? Na mesma hora. Se a gente pegar e entrar em apneia, 1 minuto é uma eternidade. Né? E o que é 1 minuto? 10 minutos é fatal. Né? 10 minutos para 99% da população é fatal. Existem alguns atletas aí de mergulho estático ou mergulho dinâmico que mergulha, fica 10 minutos debaixo da água. Né? Mas, em geral, é fatal. Que eu vi pessoas caídas assim, né, em acidente, que o carro virou e a pessoa ficou de cabeça para baixo, não conseguia se mexer. Por isso que eu falei que, como que faz isso? Eu vi gente tirando a pessoa imediato, né? Sim, há essa possibilidade, mas não que seja fatal não tem o motivo dela ficar de ponta cabeça por um determinado tempo não é o que vai matá-la. Né? Entendi. E uma das lendas que é propagada pelos filmes americanos, né? Quando bate o carro, explode em seguida, né? Sim. Isso, num desses programas de desmistificação, eu vi eles demonstrando que é raro ter uma explosão logo a seguir, né? Sim. Claro, se tiver fogo lá, claro, isso pode acontecer, mas teve uma colisão, teve um acidente, mesmo até com um derramamento de combustível, não é iminência de explosão, né? Nem sempre é iminência de explosão. Nem sempre. Em questão de acidentes automobilísticos, mesmo que seja uma colisão frontal, capotamento, um tombamento, raramente existe essa questão da explosão, como aparece aí nos filmes de Hollywood, né? Isso não é comum acontecer. Já então aconteceu. Pode ter um pouco de calma, então. Pode ter um pouco de calma. Existe o risco de fogo iminente com o derramamento, sim, de combustível, né? Esse combustível vai cair aí na via, de repente entra com um material um pouco mais quente, até mesmo com o motor pelo lado externo dele, ou com uma fonte de faísca. Isso pode acontecer sim no veículo ou até mesmo na via onde foi derramado esse combustível, vir a pegar fogo, né? Como, por exemplo, o que aconteceu na rodovia recentemente, que um caminhão-tanque tombou, né? E o combustível foi jogado para outra pista e acabou pegando fogo nos carros que estavam na outra via, né? Pode acontecer? Pode. Mas aquela questão dos filmes de Hollywood, que o carro bate e explode, raramente isso acontece. E eu, nesses 14 anos, nunca peguei uma situação assim. Que bom. Né? Então, que bom para você e para quem está em volta de você. Sim, né? sim. Agora, eu me lembro que quando eu estava na escola, no fundamental, nós tivemos visita de bombeiros. Sim. Né? E com uma prática de como usar os extintores. E quando não usar água, né? Sim. As duas mensagens principais que eu me lembro, assim. Né? Esse programa existe ainda? Sim, ainda existe. Antigamente, né,
bem antigamente, normalmente os diretores, alguns professores faziam contato com o quartel mais próximo, mandavam um ofício para esse quartel e solicitava a palestra de um bombeiro na escola, né, falando sobre os primeiros socorros, a utilização do extintor, coisa básica para tanto para os professores quanto para os alunos, né. Hoje em dia existe sim um programa do Corpo de Bombeiros que é praticamente da mesma forma, né? A escola, o interessado, manda um ofício para o Corpo de Bombeiros, vai ser estudada a possibilidade de estar atendendo essa situação, e tem uma equipe que faz esse treinamento, faz essa palestra para esse órgão que solicitou, né? Principalmente em escolas. Então isso ainda existe, num formato um pouco melhorado, vamos dizer assim, né? Que é uma equipe própria para isso, é um bombeiro, educador que a gente chama, que faz esse tipo de palestra. Antigamente era o próprio pessoal do operacional que parava lá com a viatura na frente da escola, entrava, dava palestra, e se no meio da palestra acontecesse de dar uma ocorrência, largava a palestra no meio e saía para atender a ocorrência, né? Hoje em dia já tem uma equipe, né, um bombeiro especializado que faz só esse tipo de serviço. Interessante. É que a gente fica com os conceitos, né? Tem que direcionar para a base do fogo, né? A utilização do extintor, hoje em dia, praticamente toda a edificação tem lá um casalzinho de extintor, né? Um extintor de água e um de pó químico. Porém, nem todas as pessoas sabem utilizá-los, né? Mas tem as brigadas que são obrigatórias, pelo menos nos prédios comerciais. Sim, nos prédios comerciais, nos prédios residenciais, em comércios, shoppings, é obrigatório a equipe de brigada, né? Os brigadistas, né? Até mesmo a legislação, né, que acaba exigindo isso. Então, acho que o meu prédio não tem. Mas hoje, como eu atuo hoje nessa área, né, de prevenção e segurança em edificações, a gente estima que na cidade de São Paulo cerca de 60%, um pouquinho mais, não tem a licença do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB, né, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. É desta ordem? É desta ordem. Meu Deus. Contando como geral, né? Desde um pequeno comércio, como uma lanchonete, até shopping centers, né? Tendo em vista que os maiores normalmente são mais rigorosos com isso, até mesmo por causa de seguro, de exigências. De muita gente, né? Muita circulação também nesses locais, né? Também. Mas comércios, até residenciais menores, não tem essa preocupação, não tem essa segurança contra incêndio, nem esse certificado, né? Nem esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Que tipo de incêndio acontece numa casa, por exemplo, numa residência? Tá. O principal hoje em dia é na cozinha, né? É o que a gente chama popularmente de fogo em panela, né? São frituras ou a panela de pressão que acaba explodindo, mas o principal mesmo é o fogo na cozinha. Isso é muito o superaquecimento do óleo, da gordura, né, que tá ali para preparar o alimento, ou até mesmo com panos que são deixados na beira do fogão ou do lado na pia ali próximo à chama do fogão, que acaba pegando fogo e acaba se espalhando para a cozinha. Então, isso é relativamente comum. E é frequente isso? Relativamente comum. Dentro de residência é. Além dessa situação, o que está lá em segundo lugar são os equipamentos eletrônicos. Então, questão de celulares, patinetes elétricos, deixa lá carregando e por algum motivo acaba entrando em curto-circuito e pegando fogo no apartamento, na residência.
Nas primeiras gerações de celulares era um problema o carregador mesmo, né? Até hoje. Não, hoje menos, né? Mas não tão menos? Não, hoje tá pior do que antigamente. Carregando aqui. Qual o problema? Uma são o próprio carregador, né? Acaba pegando aí de marcas não confiáveis, os paralelos da vida, que não tem uma qualidade tão boa, né? E acaba superaquecendo e acaba pegando fogo, né? Troquei um agora, essa semana, por causa disso. Ele começou a aquecer de uma tal forma e aqueceu o celular. Aí o celular apareceu assim, desligando por conta de aquecimento. Peguei no fio do celular e no carregador estava muito quente. Então, podendo ter o risco de entrar em ignição e pegar fogo. Normalmente a gente deixa lá o celular carregando em cima do sofá, em cima da mesa, do lado da cama. Do lado da cama. Né? Isso pode ocasionar aí um incêndio. De grandes proporções, pode ser. Podendo chegar a grandes proporções. Tá perto de cortina, perto do sofá, essa coisa... Tudo material combustível. Combustível, né? Muito fácil. E pensando, me veio agora à mente, existe agora, nesse período, áreas no Brasil que tem uma umidade do ar, uma umidade relativa do ar muito baixa. Sim. Combustão espontânea abaixo de 20%, é isso? Quer dizer, pode ser mais arriscado existir combustão espontânea abaixo de 20%? A combustão espontânea, ela assim, não é que é bem espontânea, né? Sim, tem um fator ali que acaba... É uma faísca inicial lá. Não só uma faísca, mas um superaquecimento, né? Vamos supor, uma garrafa de vidro, ou até mesmo uma garrafa com água plástica jogada no meio da vegetação. Faz uma lente, né? Que vai formar uma lente e acabar superaquecendo ali a vegetação e acabar pegando fogo ali. Em ambiente doméstico, não? Não. Quanto a esse tipo de incêndio, não desconheço casos nessa situação. Eletricidade estática nos objetos e... Não. Essa situação é rara. Em relação a pequenas faíscas, né? Uhum. É em questão de vazamento de gás dentro da edificação. Então, ou a falta de manutenção na tubulação de gás do botijão até o fogão, ou até mesmo do gás natural, a não manutenção desse material, ou até mesmo esquecimento da boca do fogão ligada, né? O que hoje os fogões mais modernos já tem um sistema que acaba desligando automaticamente, mas os mais antigos não, e acaba acontecendo. Aí sim, uma pequena faísca como no acender o interruptor da luz pode sim ocasionar uma explosão ambiental e ou pegando fogo ou até mesmo derrubando parte de uma edificação, né? Dependendo da quantidade de gás dentro daquele ambiente. Isso pode acontecer sim. Aqueles incêndios famosos, né, de São Paulo, o Joelma, Mandraus, Grande Avenida. Ficou assim meio no ar exatamente a razão, né? Era verão, né? Os dois na época de fevereiro. Tinha muito ar-condicionado ligado e a gente sabe que é sempre ligado em gambiarra, né? Então não é uma tomada... Hoje em dia acho que está melhor, né? Segundo investigações da época, chegaram na conclusão, eu não vou lembrar agora qual dos dois, mas um deles foi a questão da manutenção do sistema de ar-condicionado por uma falha do manutencista, né, que acabou vindo a pegar fogo no aparelho de ar-condicionado e acabou espalhando para a edificação inteira. E no outro foi num curto-circuito no outdoor, né, na fachada do edifício, que acabou pegando fogo e se espalhando para a edificação inteira. Esse foi o Andraus e o outro foi o Joelma. Eu não lembrava qual foi o caso, mas foram essas duas situações. Hoje em dia, grandes incêndios não espera mais, né, em São Paulo? Existem, né, grandes incêndios em edificações em que a segurança contra incêndio ela é precária ou não tem. Né? Então,
Temos aí, por exemplo, o edifício no Largo do Paissandu, Eu ia falar dele. né, que pegou fogo Faz pouco tempo. poucos anos atrás. Que era uma ocupação. Isso, que era um prédio público que foi ocupado por famílias, sem nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de condições de moradia, e que por algum descuido veio a pegar fogo. A intensidade das chamas foi tão grande que acabou colapsando, né? Então, ainda existem grandes incêndios, em menor quantidade, graças à evolução da segurança contra incêndio e tudo mais. Tanto é que o Corpo de Bombeiros começou a pensar em segurança, em prevenção de incêndio em edificações, a partir do incêndio do Joelma e do Andraus, né? Então, foi da década de 70, final 72, 74, 75, e começou a pensar, e de lá para cá veio tendo essa evolução e alterações das normas de acordo com a evolução da tecnologia. Por obra do acaso, eu estava quase em frente ao Joelma no dia do incêndio. Nossa. Eu morava no Bexiga, então saí correndo, fui embora para casa, ficar em segurança, mas era impressionante a imagem. É. Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre queda, né? Sim. Voltando um pouco ao assunto. A gente vê os meninos lá nas artes marciais aprendendo a cair, rolando, né? Aquela coisa toda. Skate também. Não, skate, eu não sei se eles têm todo esse aprendizado. O parkour, né? Que Sim. Também é um esporte. É um esporte que também tem uma queda controlada, vamos por assim, né? Sim. Isto poderia ser uma prática para melhorar essa questão de queda doméstica, não? Fui longe, hein? Não, sim, o aprender a cair, né? Também pratiquei artes marciais muitos anos atrás. Ela é importante, né? E é uma coisa, que nem andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você nunca mais esquece, né? Ajuda muito, com certeza, né? Mas, assim, com a idade a gente vai perdendo a mobilidade, a gente vai perdendo o reflexo. Vai ajudar? Ajuda, mas até que ponto, né? Talvez não seja uma prevenção absoluta, mas algum resquício, né? Algum resquício sempre pode tem. Pode diminuir um pouco a frequência, um pouco a gravidade, né? Sim. O importante é a gente manter-se em atividade, né? Aí fala a atividade física. Aí fala o fisioterapeuta, né? Eu falo mais até pro educador físico. Eu não falo nem muito pelo fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele vai atuar mais no depois, né? No depois, né? Mas na prevenção eu acredito mais no educador físico. Eu acho que a atividade física, a gente manter-se em movimento, que seja uma caminhada, que seja uma musculação, que seja um pilates. Subir essa escada. Que seja subir e descer escada. Eu acredito que o manter-se em movimento é muito bom para a vida, né? Literalmente. Se você ficar parado o dia inteiro no sofá assistindo televisão, o que você não usa, atrofia. Sem dúvida. Né? Então, e tem o contrário também. Tem uns estudos mostrando que alguma limitação física imposta pelo envelhecimento da movimentação antecede em 10 anos a diminuição da cognição. Também tem uma coisa puxa a outra, né? Assim, o pessoal fala, mas eu tô velho, eu vou entrar na academia pra quê? Já tô com 50, 60. Né? Opa! Não, mas né? É que... É um mau argumento, né? Vamos pôr assim. Justamente, a gente acaba arranjando desculpas para não fazer, né? Mas se você começar a estudar, antigamente, uma pessoa com 50 anos, qual era a visão que a gente tinha? Era quase um velhinho, né? 60 já era velhinho mesmo. 60 anos já era velho, né? Vamos lá. Meu pai hoje está com 70 anos.
minha mãe com 69. Vocês Não, veem, seu eles pai, são... Seu pai eu conheço. Então, Não dá para dizer que ele seja velho, né? é uma pessoa totalmente Com ativa, idade, mas não está velho. né? Envelhecer é uma coisa da cabeça, né? O ficar velho é natural, o ficar velho é... Né? Exatamente. Então, assim, eu acredito muito que o manter-se ocupado, né? Manter-se em movimento é muito importante, né? Então, Mesmo que sem exageros, né? mesmo que sem exageros, mesmo... Quais os cuidados, então, para que a gente possa evitar tanta queda ou também os acidentes como fogo em casas? Sim. Não, em edifícios eu acho que tem uma certa proteção. Você falou 60% não tem, né? Mas tudo, né? Quais os cuidados? Deixa eu emendar a pergunta dela. Mudar o fogão de a gás para elétrico vale a pena para idoso? Para elétrico ou para indução? Indução. Para indução é mais interessante, Porque elétrico ainda fica quente, né? porque não vai ficar quente, né? Então, um pouco mais interessante, desde que a instalação elétrica seja revisada. Porque tem um consumo de energia muito grande, né? Não tão grande, mas tem uma sobrecarga um pouco maior, né? Então, se pegar aí uma residência da década, sei lá, seja de 90 e colocar muitos equipamentos elétricos e eletrônicos hoje em dia que nós temos, acaba sobrecarregando o sistema elétrico da casa, né? E se você não tem uma manutenção, um redimensionamento desse sistema, pode dar uma sobrecarga, um superaquecimento e vir a pegar fogo, né? Então, será que é interessante um fogão elétrico ou por indução numa casa antiga que não tem essa adequação? De repente você acha que está ajudando e está correndo risco, né? Mas é uma alternativa bastante interessante, sim, um fogão de indução em casas que só tem idosos, né? Aquela história de deixar um fogão velho, porque a casa é velha, o fogão é velho e os idosos são velhos, e aí deixa ligado o fogão ou sem Mas aí manutenção. você esquece que muitas vezes no idoso vai mudar. Eles não aceitam a mudança, né? Não aceitam a tecnologia. Não só a tecnologia, né? As pessoas, quando vão ficando mais experientes, vão ter suas manias, né? Aham. Então, outra coisa também em relação à queda são os tapetinhos, as passadeiras na beira da pia, na beira do fogão. É aquela toalhinha, o pano de prato pendurado ali no fogão ou na pia próximo ao fogão. Tudo isso daí acaba influenciando. Tapetes em casa, tapetinho no banheiro, tudo isso daí acaba influenciando numa queda, numa Piso possibilidade frio, de né? queda. Também, eu acho que tem que tomar cuidado, né? Eu observei ontem, no banheiro, eu joguei cândida no banheiro, sabe assim? Quando se joga, estava só para tirar o cheirinho, então eu fui jogando cândida. Aí escorreu a cândida no piso, e o piso é frio, né? Sim, Nossa, que escorrega. escorrega. É que nem o sabão. É pior que o sabão. Aí rapidamente peguei o chuveirinho e joguei água todinho para tirar, sabe? Para tirar quanto o mais reflexo rápido. tá bom, hein? Porque eu falei, meu Deus, olha o perigo, né? É o perigo. Sim. Falei, Então, qualquer pessoa pode escorregar num lugar desse, então precisa tomar muito cuidado também com os produtos, né? Que se passa no chão. Eu acho que isso a gente tem que ficar bem atento também. Ou tô enganada. A maioria dos pisos frios, eles são muito escorregadios. Né? Muito. Hoje em dia existe piso frio antiderrapante, mas... Tem os ranhurados, né? Tem o ranhurados e até mesmo ele parece ele é um pouco mais texturizado, né? Ele não é tão liso quanto os pisos, o porcelanato liso, né? Então ele acaba ajudando. Se você colocar ele em casa, ele não vai escorregar tanto, né? Principalmente em casos de pneu do carro, né? Tem o suco exatamente para a água ficar água dentro do suco e a borracha poder ficar em contato com o piso, asfalto. com o asfalto. Agora, Então, como regra de bom senso, né? Porque acho que não existe uma regra oficial, barras na casa, corredores, banheiros. é bastante interessante, principalmente para pessoas que têm mobilidade diminuída, né? Então, barras ali próximo ao vaso sanitário, ao lavatório,
para que a pessoa com essa mobilidade reduzida possa se movimentar, possa levantar ou sentar, possa fazer uso do lavatório, principalmente em escadas. Tem muitas escadas hoje em dia que não tem corrimão, né? O que acaba sendo complicado para subir e descer. Em corredores um pouco mais compridos, até mesmo para que essa pessoa com mobilidade reduzida possa se locomover dentro de casa, pelo menos, né? Outra coisa importante é uma escada muito lisa, em mármore, né? Coloca lá um piso antiderrapante, ou então uma faixinha é como se fosse uma lixa, né? Para evitar escorregar na subida ou descida de uma escada. Isso também é importante tá citando o que pode acontecer, não só com o idoso, mas com qualquer um de nós. O Brasil é cheio de leis, né? Não tem lei específica sobre isso. Tem? Quantas barras? Casas. Tem em relação à acessibilidade. Acessibilidade, sim. Né? Na intimidade não tem nenhuma regra. Não, tem a lei da acessibilidade que prevê, sim, a questão de barras em espaço público. Banheiros acessíveis. Isso, né, que fala sobre a questão de acessibilidade mesmo, largura de porta, largura de corredores, rampas, barras de auxílio. Isso daí existe uma legislação quanto a isso, né? E já em relação às saídas de emergência, aí sim, tem legislação que fala sobre corrimãos, sobre altura e dimensionamento de degraus, largura de corredores. Tem legislação sobre isso, sim. Porém... As barras de abertura, né? Barras de abertura rápida. Porém, isso para edificações comerciais, não para residência unifamiliar. Uma coisa que a gente não conseguiu falar, nós estamos quase terminando já. Quando a criança engasga, ou até mesmo adulto... Sim. Né? É viável, uma pessoa também tem que socorrer na hora, né? Qual o ensinamento, o que tem que ser feito primeiro? Porque eu me preocupo, porque eu acho que uma pessoa sem esse conhecimento não tem essa condição de aprender ou pegar. Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes assim, a educação aqui no Brasil ela é um pouco deficiente, vamos dizer assim. Em muitos países, esse tipo de primeiros atendimentos ele é passado no primário, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, existe uma matéria desde o primário que são primeiros socorros, né? Em relação ao engasgo, né? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho, existe uma manobra chamada manobra de Heimlich, né? Que é uma manobra muito eficiente, em que na grande maioria dos casos de engasgamento, ela é eficiente, né? Em que qualquer um da população, tendo conhecimento desse tipo de manobra, é possível estar dando esse primeiro atendimento, que é muito importante nos primeiros segundos. Como a gente comentou, né? É salvador. O tempo é relativo, né? O tempo é relativo. Então, o quanto mais rápido você atuar numa pessoa que não consegue respirar, é o que vai dar a sobrevida ou não para ela, né? E é uma manobra muito simples, né? A partir do momento que você vai identificar a pessoa que está engasgada, a primeira coisa que você fala para ela é pedir: você consegue tossir? A tosse é o mais eficiente. Se a pessoa conseguir tossir, peça para que ela tossa e provavelmente aquele objeto estranho vai ser expelido, né? Caso ela fale, não consigo, ela acena com a cabeça que não consegue, o socorrista vai se posicionar atrás dessa pessoa que está engasgada, vai fechar uma das mãos, como se fosse dar um soco em alguém, vai posicionar no final das costelas, vai achar lá o final das costelas da pessoa, vai posicionar a mão fechada com o dedão voltado para a boca do estômago da pessoa que está engasgada. Com a outra mão vai sobrepor a mão que está na boca do estômago e vai fazer um movimento como se fosse um J, né? Vai puxar puxar, né, a mão contra o estômago, a boca do estômago da pessoa que está engasgada, e vai fazer um movimento de elevação com essa mão.
Então é como se fosse um J, né? Movimentos rápidos e fortes, né? Esse movimento, essa manobra que é chamada manobra de Heimlich, né? Ela vai utilizar o pouco de ar que fica no estômago para que expulse, né, esse objeto que tá estranho que está na traqueia ali. Em criança também é muito comum, né? Colocar objeto no ouvido, no nariz, milho, feijão. Nesses casos a gente não vai fazer a busca cega, nem tem procurar, né? Aí tem que levar para o hospital e aí sim vai ser um otorrinolaringologista que vai fazer o procedimento para retirada desse objeto estranho. É muito comum também, né? Muito comum. A criança tem a fase da vida que conhece através do tato, da boca, né? É natural isso acontecer, né? Mas faz parte da vida. Essa manobra que você escreveu para adulto, existem os semelhantes para criança, né? Para crianças é o mesmo movimento. Para bebês recém-nascidos, o movimento é um pouco diferente, né? A gente vai posicionar o bebê sobre o seu braço, né? Vai verificar dentro da boquinha dela se dá para ver esse objeto ou não. Caso seja possível essa visualização, com os dedos em formato de pinça, tentar pinçar esse objeto e puxar. Caso não seja possível, não está visualizando o objeto, não faça a busca cega, né? Então, não vai lá colocar o dedo lá e procurar, isso vai acabar prejudicando. Não tem o objeto, não consegue visualizar, vai inverter o braço, né? Vai colocar a criança no outro braço, com o rostinho voltado para o chão, vai inclinar a cabeça dela um pouco mais para baixo, vai deixar a criança em uma diagonal para baixo, com a cabeça voltada para baixo, e vai dar 5 tapinhas entre as escápulas da criança, de forma firme. O que é escápula? Entre as escápulas. O que é? Explica onde que é isso. É a asa que fica, né? O popularmente chamado de o ossinho ali da asa. Né? Omoplata, mas... Ou omoplata, né? Não adianta falar termo técnico, se as pessoas muitas vezes não sabem o que é. Sim, são os ossinhos de trás ali do ombro da criança. Isso. Né? Então vai dar lá 5 tapinhas firmes, né, nessa região. Deu 5 tapinhas, se a criança não soltou, né, não expeliu o objeto, vai inverter, vai colocar ela de novo de rostinho para cima e vai fazer 5 compressões no meio do tórax da criança, né? Expeliu? Ótimo, maravilha. Vamos pegar, levar para o hospital e verificar se teve uma broncoaspiração, né? Uma lesão maior, né? Ou uma lesão maior, para uma avaliação médica melhor, né? Caso isso não aconteça, você vai ficar invertendo aí a posição, dando 5 tapinhas entre as asas lá no meio das costinhas da criança, até esse objeto sair. Como é um bebê, enquanto isso está acontecendo, leva para o hospital, que é mais fácil de transportar, né? No braço você está levando, leva para o hospital ou aciona o serviço de emergência, o SAMU ou o resgate. Informações muito, muito úteis aqui do Marcos Monteiro da Silva Júnior, fisioterapeuta, bombeiro e quase engenheiro civil. Quase, falta pouco. Com muito bom senso, com muita delicadeza, a gente teve muita informação interessante aqui. Não deixe de dar o like, o gostei, o joinha, inscrever-se, né? Eu devia ter falado isso no meio, né? Só falo no fim. Compartilhar. Porque são informações muito importantes, não só para nós que ouvimos aqui, mas para a gente multiplicar. Isso é importantíssimo. E talvez corrigir, como você falou, a gente é um pouco defeituoso na educação das crianças em relação a esse assunto, então a gente pode complementar e fazer a nossa parte nesse assunto. Com certeza. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço.